de rever. Portanto, agradeço à ALER a organização desta reunião e esta oportunidade de reunir pessoas que se conhecem em redor de um tema de uma grande atualidade, que é o diagnóstico de Clostridio difficile. É um velho conhecido que ganhou, como vamos ver ao longo da sessão, novas armas, uma nova agressividade, uma nova virulência, e para o qual, e por esse motivo, foi criada toda uma série de metodologias de diagnóstico que foram desenvolvidas. E estamos num ponto de encruzilhada, tomada de decisão relativamente à forma de diagnóstico, porque há várias opções e várias formas de fazer esse diagnóstico. E é sobre isso que nós nos vamos debruçar hoje, é ouvir as atualidades sobre o Clostridio difficile, e temos a grande honra, nesta sessão que francamente, brilhantemente a ALER organizou, de ter aqui peritos nacionais e europeus e internacionais na área, que é realmente uma honra ter aqui. Ontem falava com o Dr. Carlos Paulos, que me dizia que já tentou várias vezes que o nosso orador principal viesse cá a Portugal e que esta foi realmente a ocasião extraordinária de tê-lo cá e, portanto, é realmente um privilégio nós todos, com certeza, ouvirmos. Eu não me vou alongar, vamos ter depois várias ocasiões para questionar e debater o tema, não é estarmos aqui só a ouvir, como participarmos. Aqui à minha direita tenho uma pessoa que trabalhamos há alguns anos juntas, a doutora Mónica Oleastro, que, como sabem, é a pessoa que no Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge toma conta deste tema e que comigo vai estar aqui hoje a moderar a questão. Não sei se quer dizer alguma coisa. Bom dia, pelo menos. Bom dia a todos. Sim, eu acho que a doutora Laura já disse o essencial e muito bem, apresentou o tema e acho que devemos dar início aos trabalhos e ouvir os experts. Portanto, amanhã temos realmente uma parte importante. Começa o professor Paulo Paixão, que, como vocês sabem, além de sermos colegas na Faculdade de Ciências Médicas, somos ambos professores da cadeira de Microbiologia, temos esse lado onde somos colegas, é também o responsável do Serviço de Patologia Clínica deste hospital onde nos encontramos hoje, o Hospital da Luz. E eu também não disse ainda isto, o meu agrado pelo Espírito Santo de Saúde ter dado a oportunidade desta reunião ser feita aqui. É uma excelente sala, numa belíssima unidade de saúde, e como ela tem um lema que é a inovação, e isto encaixa perfeitamente no ADN da Espírito Santo de Saúde, esta sessão de inovação nesta área. Portanto, começa o professor Paulo Paixão, portanto, microbiologista do Hospital da Luz, como aqui diz, e não precisa de muitas apresentações, toda a gente sabe que é um excelente patologista clínico e um excelente microbiologista que nos vai falar. E a seguir será então o professor Marco Wilcox, que era a pessoa que eu estava-vos a dizer, da Universidade de Leeds. Paulo, se me dás licença. Ora bem, então, bom dia a todos. Começo naturalmente por agradecer o amável convite à ALER, cumprimentar aqui as pessoas da mesa, portanto, a minha colega, mas minha patroa aqui, pois eu já vos conto a história, que é a professora Laura, que é a doutora Mónica, e cumprimentar toda a audiência. Eu devo dizer-vos que isto é um convite honroso para eu estar aqui, mas eu tive muita hesitação em o aceitar. E vou explicar porque isto não por arrogância, mas exatamente pelo contrário. Porque assim, eu penso que nestes workshops, nestas reuniões, devem ser peritos, aliás, como falámos, que devem vir falar das matérias. Ora, eu não sou seguramente perito em Clostridium difficile. E, portanto, a minha primeira reação foi dizer assim, olha, não, desculpem lá, aquilo que eu me digo mais, claro que faço microbiologia hospitalar, como vários de vocês que estou a ver, mas aquilo que eu me digo mais é virologia, pronto, o Clostridium é um bocadinho grande para vírus, portanto, mas, de certa forma, o que foi dito, não com estas palavras, eles são pessoas delicadas, foi que eles queriam um não perito que viesse falar para dizer, pronto, ok, quem, de uma perspectiva hospitalar, o que é que nós sentimos relativamente a isso? Nessa base, eu vou sim senhor, ok, aceito com todo o gosto, não vos vou dar palestra nenhuma, palestras vamos ter depois ao longo do dia, vamos ter uma conversa informal que vai rodar à volta de um ensaio comparativo que nós fizemos aqui. E uma coisa tão simples, que foi um ensaio comparativo, levantou uma série de questões. Eu vou partilhar com vocês essas questões na esperança que, pronto, que vocês achem alguma graça àquilo que eu vos vou dizer durante os próximos 20 minutos.
Vou dividir, portanto, a minha intervenção. Primeiro, quando é que nós devemos, a nível hospitalar, fazer a avaliação dos kits? Pronto. Quando? E se os fizermos, como é que devemos fazer? Depois vou então falar, eu vou sempre referir a um pequeno estudo comparativo, porque, quer dizer, eu vou falar do meu estudo, a seguir vai falar o professor Wilcox, que fala de milhares de doentes, portanto, uma pessoa até se sente mal, pronto, mas já vamos falar das vantagens e desvantagens do pequeno estudo que fizemos. E, finalmente, vou terminar com as conclusões para arrumar um pouco as coisas. Ora bem, qualquer microbiologista hospitalar sabe que faz parte das nossas tarefas, não digo diárias, mas pelo menos semanal, recebermos delegados, portanto, não é de informação médica, mas neste caso delegados das companhias que comercializam os testes comerciais, os testes de diagnóstico rápido. E a primeira coisa, quando eles vêm ter comigo, pergunto-lhes sempre, muito bem, ok, faz a apresentação, sim senhor, publicações. Reparem que a publicação é evidente que vale o que vale. Claro que nós podemos ter excelentes trabalhos que nunca viram a luz do dia em publicações e o contrário, nós às vezes também olhamos para artigos e dizemos assim, como é que é possível isto chegar aqui? Mas não há dúvida que um trabalho publicado numa revista internacional, passou pelo editor, por reviewers, à partida a qualidade será superior. Portanto, é uma garantia. E aliás, e por outro lado, pensem assim, se nós temos testes que foram lançados no mercado que nunca conseguiram uma publicação, ou são muito recentes, tudo bem, ou então, se não, é um pouco estranho porque é que eles não conseguiram fazer a publicação. Portanto, não é um critério absoluto, mas é um critério de orientação inicial. Imaginem, sim senhor, que eles apresentam artigos, nós gostamos, pronto, ok, estamos convencidos, passamos para o segundo passo. O segundo passo, isto no nosso grupo, e já agora vou fazer aqui um pequeno parênteses, pronto, para explicar um pouco, há pouco eu disse, e tal, a doutora Laura é a minha chefe, isto é assim, portanto, nós temos aqui o laboratório Patologia Clínica, eu sou realmente o responsável, penso que sabem que o tanto funciona em regime de outsourcing, ou seja, o nosso laboratório pertence a uma cadeia que se chama Salabco e a coordenadora dessa cadeia para o hospital é a professora Laura Brumo. Só para ter uma ideia, portanto, do Hospital de Loures, de Cascais, Lusíadas, etc., portanto, são laboratórios que pertencem à nossa cadeia. Então, o que é que, voltando agora, fechando o parênteses, vamos voltar outra vez aqui à questão do custo, o que é que eu faço nesta altura? Ainda não vou à chefia, o que eu faço é, digo ao delegado, sim senhor, agora o senhor vai ter com a pessoa que trata das encomendas e vai fazer uma pré-proposta. E ela depois vai-me dizer alguma coisa. O que é que ela depois me vai dizer? Diz-me assim, Dr. Paulo, olha, o custo que eles nos dizem, sim senhor, é competitivo, isto vale, portanto, não está muito longe daquele que nós temos, até pode ser mais barato. Ok, avançamos para o segundo passo, para o terceiro passo neste caso. Se ela nos diz, olha, não, isto é 2, 3 vezes mais aquilo que temos, não quer dizer que fique totalmente excluído. Claro, nós temos que sempre, isto é evidente, nós temos que ter sempre, de um lado, a qualidade e o preço. As duas coisas têm que estar juntas, não vale a pena termos ilusões. Não podemos ter preço sem qualidade, mas também a qualidade isoladamente, a não ser que o kit que nós temos, claro, já nos aconteceu uma vez houve uma situação, não vou dizer qual, em que havia realmente um kit que era francamente mais caro, mas realmente, olhando para a literatura, ele era francamente melhor que os outros. E aqui eu estou à vontade, eu não estou aqui a dar graxa aqui à chefe, porque não precisamos, já nos conhecemos há muitos anos, não precisamos, mas nunca tive qualquer tipo de pressão das chefias para dizer assim, não, este kit tem que ser este porque o preço... Não, eles dizem, obviamente, olha, este era simpático se vocês o aceitassem, mas faz a avaliação. E sempre funcionou assim até hoje, dia 6 de junho de 2014. Bom, mas então imaginemos que a coisa estava a correr bem e a senhora diz, olha, o preço é competitivo. Então aqui vamos passar para o terceiro passo, que é uma coisa muito simples que todos nós fazemos. Quer dizer aos senhores assim, olha, então mande-nos, se faz favor, então uma embalagenzinha para nós testarmos. Mas agora, atenção, cuidado com o português. Eu não sei como é que nós, em português, devemos dizer isto, porque testar não é avaliar. É uma coisa muito comum. Não todas as firmas fazem isso, mas às vezes chegam ao pé de nós, este kit foi avaliado ou testado coisa. Uma pessoa, mas foi avaliado, sim, demos uma embalagem. Atenção, isto não é avaliação nenhuma. Ninguém com 20 testes consegue dizer se o kit é bom ou mau. Isto que nós fazemos é simplesmente para ver o que vocês estão ali a ver. É ver se o kit é simpático. O que é que quer dizer? Se é de leitura fácil. Eu costumo dar este exemplo, por isso é que eu pus ali às 2 da manhã. Imagina que eu tenho um técnico pouco experiente às 2 da manhã. Eu quero ter a certeza que se ele for utilizar este kit, ele não vai ter dúvidas na interpretação. Parece mesmo uma bandinha que vemos bem, é fácil de manusear. Portanto, isto é, chamemos testar, chamemos aquilo que vocês quiserem, ver se é simpático, mas não tem nada a ver com avaliação. Ninguém pode dizer se é sensível ao específico com 20 ou 30 testes. Bom, se a coisa continuar a correr bem, então sim, aqui finalmente eu digo para a professora Laura, e digo, pronto, Laura, olha, ok, isto passou por esta coisa, e a decisão é dela, juntamente com outras hipóteses, portanto, a relação qualidade-preço, a decisão, como digo, é dela. Mas nós, às vezes, lá está, podemos ter
casas comerciais que nos interessam, que é do ponto de vista comercial, sobretudo do ponto de vista comercial, que nos podem dizer, olha, realmente este sistema é uma excelente proposta, mas não há publicações. Nós não escolhemos à partida, às vezes escolhemos, mas não escolhemos à partida. E nessa situação, e seguramente alguns de vocês, microbiologistas hospitalares, já o fizeram, ok, então vamos fazer uma avaliação. Mas se nós vamos fazer uma avaliação, temos de saber onde é que nos vamos meter. E há, sobretudo, 2 critérios fundamentais para nós fazermos a avaliação. O primeiro, claro, que é o número. Ora, isto, para nós, microbiologistas hospitalares, claro que umas vezes é fácil, porque vocês podem dizer assim, mas número no hospital, vocês doentes têm muitos. Pois, temos muitos doentes. Não temos, muitas vezes, casas comerciais que nos deem 200 ou 300 kits para fazermos essa avaliação. Como regra geral, reparem, e eu digo já, aliás, eu vou já começar a fazer autocrítica, começar já a fazer alguma autocrítica do estudo que nós fizemos, é assim, estudar dezenas, dificilmente chegamos a uma conclusão, a não ser que a prevalência seja muito alta. Claro, se eu estudar 60% e se eu tiver a estudar uma doença com uma prevalência de 50%, se calhar com 30 testes positivos já posso tirar alguma conclusão entre firmas, mas regra geral isso não acontece. Portanto, primeira regra, nós para avançarmos por isso temos de tentar apontar para a ordem das centenas, claro, milhares seria o ideal, mas para a ordem das centenas, senão, embora, repito, isto dependa da prevalência, como é óbvio, mas dificilmente nós conseguimos conclusões com dezenas. O nosso estudo teve dezenas, pronto, já lá depois chegamos. A segunda grande questão, ok, tudo bem, então nós vamos fazer comparação, mas temos que comparar com o quê? Todos nós sabemos, com referência. Ora bem, isto, se calhar aqui para a doutora Mónica, ou quem trabalha no laboratório de referência, maravilha, o laboratório de referência tem as técnicas de referência. Nós, no hospital, raramente temos em algumas situações, por exemplo, na área que eu gosto mais, da virologia, é uma desgraça. Qual de nós é que tem método de referência para virologia no hospital? Por exemplo, os vírus respiratórios. Não temos. Pois, ocasionalmente podemos ter, por exemplo, eu lembro de há uns anos fizemos um estudo para um teste rápido que era de streptococo do grupo A, ok, nós temos a cultura, podemos utilizar o método de referência, mas a maior parte das vezes não temos. Bom, às vezes há um truque que se pode fazer, e eu pessoalmente não gosto, não sou eu, portanto, globalmente não se gosta, mas pode-se recorrer, que é a história do consenso. E há artigos, e há muitos artigos publicados que utilizam isto. Imaginem que eu estou a comparar 5 kits. Se 4 forem positivos e um for negativo, pode-se assumir, portanto, a regra do consenso diz, ok, o negativo é o falso negativo. Pronto, nós não temos muitas dúvidas aqui, tudo bem, aceitamos. Mas e se nós temos estamos a avaliar 3 kits, um dá positivo, os outros 2 dão negativos? Ora, pela regra do consenso, o do meio é que é um falso positivo. Se calhar o desgraçado do meio, que até é o melhor kit, que é o mais sensível de todos, vai levar com um falso positivo, enquanto que os outros vão levar com verdadeiros negativos. Portanto, esta questão do consenso não quer dizer que não se possa utilizar. Repito, já vi belíssimos artigos que o utilizam, mas isoladamente desculpem a expressão, é muito manhosa e, portanto, temos de ter algum cuidado. Portanto, nós temos que tentar comparar com um método de referência. E foi isto, quando nós nos propusemos a fazer um ensaio comparativo para estudos do Clostridium, ficámos com este problema. Que método é que nós vamos utilizar para referência? Bom, foi aqui que comecei-me a meter um pouco mais nisto, fomos à literatura para ver o que é que a literatura nos vai ajudar. E apanhámos aqui estas guidelines e eles dizem assim, ok, a cultura toxigénica é o standard. Ok, nós olhamos, sim senhor, ótimo, só que não é que fosse impossível fazermos a cultura toxigénica, só que assim nós não temos essa experiência aqui no Hospital da Luz. E portanto, vejam bem, eu utilizar como uma referência um teste que não estava devidamente avaliado, portanto, está a avaliar os outros e ele próprio nem tem uma autoavaliação antes prévia. Portanto, isto não podia ser feito por nós. Aliás, como vocês dizem, se performa por um laboratório experiente, por um laboratório. Não era o nosso caso. Bom, quem não tem cão, caça com gato, e foi isso que nós procurámos na literatura. E conseguimos encontrar uma coisa que nos deu alguma tranquilidade. Fomos também a Sociedade Americana, portanto, uma coisa também que enche o olho, e nós olhámos para ali e vimos, não, mas estes dizem, comparam a cultura toxigénica e dizem que é muito idêntica a um ensaio de biologia molecular. E realmente fomos ver a literatura e, apesar de haver algumas discrepâncias, efetivamente estão relativamente parecidas. Portanto, as duas. Ok, então vamos utilizar o ensaio de biologia molecular como a nossa referência. E foi assim que avançamos. Só que, entretanto, a meio ou quase no final, este trabalho que obviamente não vou comentar porque temos precisamente o principal autor que vai falar a seguir, mas eu vou ter que só fazer 1 ou 2 referências a ele porque acabou por mexer com a nossa sequência. Mas antes só de fazer 1 ou 2 comentários relativamente a este trabalho, posso-vos dizer que as grandes vantagens que ele trouxe foi, por um lado, fazer um estudo de milhares, que é uma coisa que é difícil de fazer, e o segundo foi utilizarem como referência a clínica. E eu não posso deixar de partilhar com vocês
Isto é mesmo uma curiosidade, isto é daquelas coisas que uma pessoa... Repare, eu raramente leio os editoriais das revistas, com toda a honestidade. Mas esta veio mesmo a calhar. Eu estava a começar a pensar para vir falar aqui e surge mesmo, no número anterior do jornal que todos conhecemos, o Journal of Clinical Microbiology, o editor diz assim, vou-vos só resumir, mas diz assim, se vocês querem estudar novas metodologias, novos kits, a referência tem que ser a clínica. Nós estamos a fazer microbiologia clínica. Se nós tantas sabem o que é que acontece, é começar assim, introduzimos um novo teste, vamos compará-lo com um que estava introduzido, que depois já estava referido a um outro. E às tantas começamos a perder a linha fundamental que é o doente. Está doente ou não está doente? Foi isso que eles fizeram e foi por isso que o trabalho deles é revolucionário. Voltando então só aqui ao trabalho então, do professor Wilcox, e é o único comentário que eu vou fazer relativamente a ele, ele, no fundo, basicamente o que nos disseram foi, olha, mas realmente a referência deve ser o ensaio da citotoxina. Portanto, ver a ação da toxina lá nas culturas celulares é que é a referência. Ora bom, quando isto apareceu, como imagina para nós, foi muito giro, ok, isto é um trabalho revolucionário, nos levantou todos problemas, e sobretudo para mim, e digo-vos com toda a honestidade, isto baralhou-me um bocado a cabeça. Eu tive de fazer uma coisa, que é uma coisa que eu às vezes costumo fazer com os meus filhos mais pequenos, mais velhos já não ouvem as minhas histórias, que é às vezes tentar explicar do grande para o pequeno, ou seja, imagina, eu tenho um círculo grande que é o globo, depois dentro dele há um mais pequenino que é a Europa, depois há Portugal, depois há Lisboa, até chegarmos ao quarto dele. Quando chegamos ao quarto deles normalmente já estão a dormir, mas pronto, mas está mais ou menos cumprida a nossa missão. Então vamos lá ver, então aqui o nosso universo são as estirpes de Clostridium difficile. Como é que as identificamos? Pela desidrogenase da glutamato. Pronto, portanto, a GDH. Dentro deste vai haver um subgrupo, que é aquelas estirpes que têm capacidade genética de produzir. Como é que as detectamos? Por biologia molecular. Claro que a grande maioria vão ter essa capacidade, pronto, mas sabemos que algumas não têm essa capacidade. Mas dentro das que têm a capacidade genética, têm que depois produzir a toxina in vitro. É isso que se chama essa cultura toxigénica. Reparem que estes dois círculos, daquilo que eu entendi, estão muito perto. Aliás, foi por isso que eu utilizei este método, portanto, a biologia molecular, como referência. Estão muito perto, mas há discrepâncias. Mas aquilo que nos foi dito por aquele trabalho mais recente foi assim, não, mas a referência é o ensaio de citotoxina. Ou seja, na altura já estávamos razoavelmente baralhados, portanto, o método que nós utilizámos foi aquele era o método de referência que era mais falado, mas atualmente o que se recomenda é este. Portanto, o trabalho que fizemos e que vos vou falar a seguir, a sensibilidade e especificidade, foi sempre dirigida para a estirpe toxigénica, não podendo nós fazer a colação com a clínica, embora, obviamente, esperamos que a maior parte deles terão clínica, mas isso depois já falarei um bocadinho mais à frente. Bom, rapidamente como é que nós fizemos, portanto, foram 3 instituições envolvidas. Estes são os critérios de inclusão, são aqueles tirados da literatura normalíssimos, com os principais fatores de risco, isto no caso da comunidade, e nós fomos fazer a avaliação de 3 kits comerciais. Portanto, a GDH, portanto, do Vidas, da BioMRE, a toxina, a detecção da toxina, que todos conhecem, era aquele que era mais usado, e depois o kit da ALER, que faz a detecção dos dois. Há aqui um aspecto curioso que também vos vou partilhar com toda a sinceridade, que é o seguinte, nós começámos também com mais 2 kits de uma firma, e aí cometemos um erro, mas também já não se vai repetir, que foi, quando chegámos ao final, o que é correto, quando nós temos os resultados, antes de os publicar, eu não vou publicar o trabalho, mas pronto, antes de os apresentar em congresso, nós devemos mandar à firma, para dizer se eles, obviamente, concordam e se eles detectam alguma coisa que não esteja bem. Isto é um procedimento correto. E se eles detectarem alguma coisa que não esteja bem, disseram, desculpem lá, mas vocês não cumpriram, não fizeram a técnica como nós tínhamos dito. Obviamente têm todo o direito de dizer, não queremos que os resultados sejam apresentados. Agora, o problema é se não detectam nada e chegam ao final e dizem assim, eu não gosto dos resultados, você não os pode apresentar. Obviamente não vou dizer qual é a firma, isto aconteceu connosco, estamos sempre a aprender na vida, é um fato, e de tal maneira estamos a aprender que vos posso dizer que neste momento estamos a preparar um ensaio comparativo agora maior e numa matéria completamente diferente, e não é a primeira, mas uma das primeiras coisas que dizemos logo às firmas é assim, sim senhores, os senhores vão participar, mas olha, os senhores no final, a não ser que detectem algum erro técnico, vão ter que aceitar os resultados, senão isto é mau serviço, porque assim se eles só aceitam os bons estudos em que têm bons resultados e eliminam os outros, obviamente que isto é um viés muito importante em termos de literatura depois disponível. Utilizámos como referência um método de biologia molecular, portanto, que não é uma PCR, mas portanto, é um método em que a helicase faz, no fundo, o papel de separar as cadeias sem ser pela temperatura, portanto, é um método isotérmico, para a toxina A, e depois, porque é que utilizámos este método como referência? Porque foi que esta casa garantiu-nos que para todo o estudo nos forneceria os respectivos reagentes,
e utilizámos no subgrupo, apenas para comparação, portanto, no fundo como objetivo secundário, se vocês quiserem, um teste de PCR para a toxina B. Resultados. Bom, os resultados são estes. Eu confesso que fiquei muito contente pelos resultados, honestamente. Pronto, claro que eles valem o que valem. Primeiro ponto, vamos olhar logo para ali, 55 amostras. Nós fizemos quase 70, na verdade, mas algumas, ou, por exemplo, ou porque o antigênio não foi feito rapidamente e, portanto, havia aquela hipótese, desculpem, a toxina não foi feita rapidamente, havia aquela hipótese de poder haver degradação, ou porque num ou noutro caso a biologia molecular deu resultados inválidos e, portanto, nós eliminámos esses casos. Mas, realmente, os resultados que nós tivemos estão aqui, portanto, a HDH, quer pelo VIDAS, quer pela ALER, foi, ou seja, em 26 amostras que a biologia molecular deu positiva, foram todas detectadas pela HDH, pronto, quer de um, quer do outro, portanto. E a própria toxina, que normalmente leva muito na cabeça na maior parte dos testes, das publicações, realmente aqui correu bem, pronto, foi o que nós tivemos, pronto, são estes que vos posso apresentar. Comparação da biologia molecular, houve uma boa correlação, aliás, como vocês veem, concordância de 93%. Tivemos 2 casos que foram negativos para o gene da toxina A e positivos pela B, mas, portanto, enfim, não sei dizer o que é um falso positivo ou o que é um falso negativo, não sei, mesmo olhando depois para os restantes resultados não se chega à conclusão, mas, de qualquer maneira, é uma boa concordância. Atenção, a literatura, eu há pouco esqueci-me de vos dizer o seguinte, quando há bocado fiz aquela história dos círculos, claro que, teoricamente, aquilo ajuda-nos a arrumar a cabeça, mas atenção, depois, na prática, nem sempre as coisas funcionam assim, ou seja, vou-vos só dar um exemplo. Nós encontramos na literatura, com frequência, estudos a dizerem que o ensaio da citotoxicidade, portanto, da toxina livre, é positivo e não se consegue ter um teste de biologia molecular positivo, não sei se estou a fazer, ou seja, falsos negativos. Ora, isto é obviamente um erro técnico, porque claro que se uma estirpe produz toxina, ela tem que ter informação genética para isso. Pronto, portanto, isso ajuda também um pouco a baralhar, portanto, espero ter ajudado um pouco com aquela história das bolinhas, mas realmente os testes nem sempre refletem isso depois na prática. Ora bem, e já estamos quase no final, vamos agora só fazer aqui um pequeno exercício e aqui eu vou-vos confessar outra coisa, mas pronto, tem que ser. Se vocês olharem para isto, o que é que eu vou-vos apresentar aqui? Se nós tivéssemos aplicado o algoritmo, estes testes, mas seguindo o algoritmo que é recomendado, que eu não vou falar nisso, que vamos ter sessões hoje sobre essa matéria, vocês olham para aqui, logo a primeira coisa esquisita é assim, estamos em 55, quase metade foram positivas, ora bom, isto, introduzimos aqui um viés, vou-vos explicar. Inicialmente nós começámos a fazer aquilo que é correto, que é amostras consecutivas. Mas realmente chegámos a um ponto, começámos a ver que não íamos ter muitas amostras positivas. Então começámos a fazer uma coisa que foi selecionar aleatoriamente as amostras negativas. Ou seja, dito de outra maneira, quando vocês olham e veem 28 negativas, na realidade nós estudámos nós entraram-nos amostras cerca de 180, das quais, muito provavelmente, a grande maioria seriam negativas. Aliás, foram negativas pela toxina, mas eu não englobei aqui porque já não tive possibilidade depois para estudar com os outros kits. Bom, portanto, há um viés daquele lado. Então, e deste lado, se nós aplicássemos o algoritmo, mais uma vez, nós tínhamos tido 27 amostras positivas pela HDH, mas logo 24 foram positivas pela toxina. Isto para nós é ótimo. Porquê? Porque implica que cerca apenas de 10, 12% das amostras positivas é que nós vamos ter que fazer a biologia molecular. Já agora, só por curiosidade, a biologia molecular em 2 deu positivo, pus aqui um ponto de interrogação, porque, ok, isso depois também seguramente vai ser discutido à tarde, portanto, se é HDH positiva, toxina negativa e PCR positiva, como é que devemos seguir o resultado, mas pronto, não vou entrar nisso. E uma foi negativa e, portanto, foi enriquecer ali do lado dos negativos, mas torno-vos a dizer, portanto, realmente aquele grupo das negativas é muito mais do que aquilo que está aqui. E, bom, já estamos nas conclusões. Então, se nós queremos fazer avaliação de estudos comerciais, de kits comerciais, realmente a questão da amostragem é fundamental. Eu não torno a fazer estudos nenhuns com amostragens de dezenas, pronto, nós vale assumindo, olha, nós não temos capacidade, pronto, é assim, ponto final, portanto, ou fazemos na ordem das centenas. Aliás, como vocês sabem, há métodos estatísticos para, consoante a prevalência, termos uma ideia qual é a amostragem mínima fundamental. Nós, confesso, que não o fizemos. Mas, apesar de tudo, vamos tirar as partes boas do estudo, quer dizer, a HDH realmente teve 100% de sensibilidade com os dois, pronto, isto é real, não foi construído, e tal como a sensibilidade da toxina também foi boa. Também gostámos de ver que os 2 métodos de amplificação também tinham uma boa correlação, e portanto, em suma, nós realmente tivemos das 2 casas comerciais, a terceira não correu tão bem, por isso pôs-se a andar, passa a expressão, com as 2 casas comerciais,
quando utilizando como este método de referência. Agora, claro que a grande questão é assim, está bem, e se nós em vez de 50 e tal tivermos estudado 500 e tal, e se o método de referência, em vez de ser a biologia molecular, se tem sido o método da citotoxina, será que os resultados manteriam-se tão bons? Provavelmente a especificidade e a sensibilidade eram capazes de levar, sobretudo para a toxina, eram capazes de baixar ligeiramente, mas pronto, mas isso não vos posso garantir. Só mesmo para terminar, relativamente a esta parte, quero dizer que assim, ok, como vocês viram, eu tenho estado sempre em autocríticas relativamente ao nosso estudo, mas torno a dizer, apesar de todas estas limitações, e devo-vos dizer que realmente não me torno a fazer mais nenhum estudo com esta amostragem, eu, pronto, também claro que sou suspeito, eu e a nossa equipe, mas ficámos muito contentes, apesar de tudo, com os resultados, porque a verdade é que dissemos, ok, para nós é assim, mesmo que não utilize para os outros, para nós isto foi importante para uma escolha que foi feita pela professora Laura relativamente a esta matéria, nós dizemos assim, não, ok, as duas casas comerciais, que são aquelas que nos interessam mais neste momento, realmente a GDH tem uma excelente sensibilidade e a toxina funcionou bem. E se nós tivermos que aplicar o algoritmo, provavelmente a PCR não será utilizada mais, eu fiz assim uns cálculos, não vos apresentei agora, senão isto começava a ser confusão, no total das amostras não vai ultrapassar 2, 3, 4%, não vai ultrapassar isso, no total das amostras. Portanto, nas positivas, claro que ultrapassam um bocado mais, mas portanto, se fizermos no universo daquelas 180, não vai ultrapassar 3, 4%. Portanto, isto foram conclusões importantes para nós, pronto, se dá para estender-nos para outros grupos, não sei. E, finalmente, agora os agradecimentos, porque claro que ninguém trabalha sozinho, portanto, e vocês conhecem o ditado, não é? Portanto, um homem sozinho é como um jardim sem flores. Ora bem, as nossas flores do nosso laboratório são estas, e estas que trabalharam aqui. Eu gostava só de vos dizer que eu tenho muito orgulho nesta equipe daqui do Hospital da Luz, mais uma vez, não é por estar aqui a professora Laura, mas tenho muito orgulho. Sabem que nós temos uma equipe muito jovem, aliás, sou uma espécie de paizinho lá no meio, porque, enfim, quase todas são mais novas que o meu filho mais velho, pronto, mas tenho muito orgulho, porquê? Porque a maior parte destas moças, temos mais 2 homens, portanto, são aqueles com quem eu falo de futebol, pronto, temos que também, pronto, que não participaram aqui, mas estou a falar da equipa em geral, entraram para lá recém-licenciadas, lançadas às feiras, mas agora realmente ao fim de uns anos elas cresceram tremendamente. Aliás, todos nós crescemos, todos nós, eu, elas, as técnicas superiores que trabalham comigo, e temos realmente uma equipe muito unida, que tenho muito orgulho, e eu peço aos deuses e aos grandes chefes que possam manter esta equipe durante muito mais tempo. Ok, a mensagem está dada, portanto, e agora vamos pensar aqui para os seguintes, agradecer também, que não sei se são flores ou não faço ideia quem é que fez, portanto não vamos estar aqui a chamar flores a quem não devemos, mas também às equipes do Beatriz Anjo e do Hospital de Cascais, que também nos mandaram amostras. E, claro, o último agradecimento às firmas, tiveram um comportamento impecável, realmente não é por estar aqui à LEP, porque também a Biomerrey também teve, e um agradecimento especial, eu sei que, pronto, isto é um simpósio da ALER, mas vou-vos fazer só um agradecimento especial, deixem-me fazer para a Arium, só por um motivo muito simples, porque a Arium entrou neste estudo sabendo de antemão que nunca seria escolhida. Pronto, que nunca seria escolhida. Claro que, obviamente, que se entraram algum interesse têm, obviamente, não somos inocentes nem ingênuos, mas realmente foi um gesto generoso. Porquê? Nunca entrariam, porquê? Porque eles não têm teste rápido. Eles queriam-nos vender a biologia molecular e pronto, e como vamos ver hoje ao longo do dia, a biologia molecular como único teste realmente não é o mais aconselhado. Mas todos eles tiveram um comportamento que nos apraz registar e passa a expressão, e já o escrevemos para um outro estudo, mas isso é outra conversa, portanto não veio agora para aqui. E pronto, era isto que eu tinha para partilhar convosco. 2 horas antes de eu entrar de férias, eu estou a dizer isto não é para fazer inveja a ninguém, mas é só para explicar porque é que eu não vou ficar para a tarde, porque realmente já tinha um compromisso familiar assumido há muito tempo e de vez em quando a família tem que vir antes. Infelizmente é cada vez menos, mas de vez em quando tem que vir antes e por isso é que eu não vou poder assistir, portanto, e com muita pena minha, às sessões da tarde. Obrigado a todos. Bem, eu não sei o que dizer da forma como o Paulo Paixão fala de mim, deixa-me sempre encabulada, sem saber o que é dizer, mas pronto, passando isso adiante, vamos fazer já a apresentação do professor Mark Wilcox. I would like to thank you very much for being here with us today, and it's a great pleasure for us to have you and to hear from you. Paulo Paixão already showed the title of some of your papers, and now we are expecting to